E após a vitória contra o Grêmio, o Palmeiras já se reapresenta porque quarta-feira tem clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil 2025. Vamos trazer aí a jornalista direto da academia, trazendo as últimas informações do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Grêmio por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, gol do Facundo Torres. Nesse momento o Palmeiras na terceira colocação do campeonato com 32 pontos. Antes de trazer as informações, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Não aconteceu, a gente fala muito de Campeonato Brasileiro, mas também projetando uma semana de jogos gigantescos pela Copa do Brasil. A gente começa atualizando com a Vitória Leite, o lado do Alviverde, que é isso, missão cumprida no Brasileiro, próxima missão, Corinthians na Copa do BR, hein? Bom dia, Mari, Bruno, fã de esporte que nos acompanha. A gente já está aqui em frente ao CT do Palmeiras, né, Academia de Futebol, onde, na verdade, a preparação para o derby de quarta-feira começou neste domingo mesmo, né? O Palmeiras teve o jogo do Campeonato Brasileiro no sábado, venceu o Grêmio no Allianz Parque, a segunda seguida depois daquela seca de 8 meses de vitórias no Allianz. Consegue, então, ficar ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro, como você bem disse, Mari, com 2 jogos a menos, mas o foco agora, é claro, é no derby. Semana de derby é diferente para esse jogo. O técnico Abel Ferreira não tem tanta dificuldade para escalar o time em termos de desfalques, né? Continua Felipe Anderson e Murilo no departamento médico, mas tem ali uma dúvida no ataque, né? Agora com a dupla Facundo Torres, Vitor Roque ali funcionando bem, pode ser que Luigi ou Sousa briguem pela terceira vaga do ataque alviverde. A gente lembra que o Facundo Torres inclusive fez um dos gols, aliás, o único gol, o gol relâmpago do jogo contra o Grêmio nesse final de semana. Mas um destaque só do jogo, né? Claro, foi a despedida, pelo menos do Allianz Parque, ali próximo aos torcedores do Mike. O Mike que deixa o Palmeiras depois de muitos anos defendendo as cores do Alviverde, também vencendo vários títulos, enfim, é um dos jogadores com mais títulos aqui na história do clube, que agora segue rumo ao Santos. Mas a semana, como eu disse, para derby é diferente. O Palmeiras tem uma certa desconfiança da sua equipe, da sua torcida nos últimos jogos, né, que se incomoda um pouco com o desempenho, apesar de os resultados estarem vindo, e um derby a gente sabe que pode mudar tudo, independentemente do Campeonato Brasileiro. É claro que o Corinthians está numa situação muito mais complicada, mas vencer na casa do rival e, de repente, encaminhar uma classificação para um campeonato como a Copa do Brasil é sempre o melhor dos mundos, né? Portanto, o Palmeiras treinou neste domingo, treina nessa segunda de manhã, tem treino ainda nessa terça-feira, para então enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians nessa quarta às 9h30 da noite. Mari. Garcia, fica à vontade. Ele falou que Não, assim, falando sério, de verdade. não tem melhor você. Eu falei aqui no começo do programa, meus amiguinhos, que o Corinthians, por exemplo, diferentemente do Palmeiras, preservou jogadores, né, deixando alguns titulares para o segundo tempo. O Palmeiras, vocês não repararam, eu acho, mas também preservou jogadores dentro de campo. O Palmeiras preservou os seus jogadores para o derby dentro de campo. Porque o Grêmio fez talvez o melhor jogo do ano e perdeu, porque o Palmeiras, gente, vamos combinar, puxou o freio de mão, não apertou o play. Se o Grêmio empata naquele lance que o Everton fez uma baita defesa, que foi uma das poucas chances do Pavon ali, né? O Palmeiras já não cede tantos espaços, aí você desperdiça, mas mérito pro Everton. Beleza, se o Grêmio empata ali, fatalmente, o Palmeiras ia apertar o play e enfiar 2 ou 3. A realidade é essa, gente. A realidade era essa. Eu estou, não é comemorando, não estou comemorando uma derrota, eu estou celebrando que o Grêmio encarou um grande adversário, competiu. Meu Deus do céu. Não, aí você fala, essa é a minha realidade, gente. Agora, o Palmeiras me decepcionou. Eu achei que o Palmeiras ia fazer um jogo, até por ter feito um gol cedo, e eu acho que o Palmeiras tá melhorando coletivamente o seu jogo, mas visivelmente tirou o pé depois. Visivelmente tirou o pé. Vamos falar a verdade aqui, gente. Mas será que o Palmeiras já não estava na Copa do Brasil, Edu Dracena? Não, Renata. Eu até estava falando aqui no programa que não é esse jogo, vários jogos atrás, que a gente vê que o Palmeiras não está jogando bem. Está vencendo, sim, está fazendo gols, mas não está convencendo.
E isso é um pouco preocupante. É que nem precisava, até né, Edu? porque esse jogo aí não precisava. Sim, mas olha só, até porque, por mais que você falou, Chico, não sei não se apertar o pé ia fazer mais gols. Aí assim. Então a gente tem que respeitar sim o adversário. O Palmeiras começou a 1000 por hora, fez o gol sim a 4, 5 minutos do primeiro tempo, mas depois deixou de jogar. Não criou mais nenhuma chance de fazer gol. Teve sim essa bola aí do Pavão aí, que o Everton foi muito bem. Porque se empata ali o jogo, a torcida já estava meio preocupada. E você sabe que ali no Allianz Parque a torcida ou joga a favor ou joga contra. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta. Tinha muito tempo que o Palmeiras conseguia a vitória, assim, se dar um empate ali. Tinha muito tempo. Agora, o Palmeiras, por exemplo, contra o Fluminense, ele toma o gol, depois ele reage e vence fora. Aí, nesse caso, fez o gol, ficou ali segurando a partida, mas quem tem subido de produção é o Vitor Roque, tem aparecido mais, tem lutado, parece mais solto, parece que tá com a cabeça mais tranquila também. Acho que ele ainda pode evoluir mais, Capelanes, mas nitidamente dá sinais de recuperação o atacante do Palmeiras. Eu não quero ser oportunista aqui, mas eu falei no programa, enquanto alguns arrebentaram o Vitor Roque, eu preferi ir para uma outra linha, que era uma questão de tempo para que ele pudesse mostrar o futebol dele. É um craque, é um gênio, um cara totalmente diferenciado? Não, mas um jogador muito útil, que não é aquele cara que depende do time. Isso que é engraçado, você fala do Vitor Roque. Tem centroavante, vou dar um exemplo, o Fred. Muitas vezes o Fred era tratado como um cone, um baita de um centroavante, mas a bola tinha que chegar nele. Não tinha aquela coisa de sair da área, receber, fazer 1-2, aproximação. Principalmente em reta final de carreira, que não tinha mais muita condição física. O Vitor Roque é esse cara que, se o time não está jogando a favor dele, ele sai da área, incomoda o zagueiro, ele incomoda a marcação. Então, acho que é uma questão de tempo. Agora, o torcedor tratado para fazer gol. 125 milhões. Começou a fazer agora. O Rony fazia isso também. O Rony fazia também. O Rony chegou a ficar mais de 10 jogos sem marcar. Quando marcou o primeiro, desembestou e virou ídolo do Palmeiras. O Vitor Roque acho que é uma questão de tempo. Paga mais pelo gol por isso. Mas se ele tá com dificuldade, ele vai lá e guarda. Pode ser, mas o meu ponto de vista ainda aqui, tem o torcedor clubista e o torcedor realista. O clubista não vai concordar comigo, o realista sim. O desempenho do Palmeiras é pior do que os resultados dentro de campo. E se continuar com essa forma de desempenho, esse futebol paupérrimo do Palmeiras, não vai ganhar nada, hein? Mas se continuar não vai ganhar nada, hein? Não vai ganhar. Então, mas isso é uma questão de ilusão. É que não São Paulo tá achando que o resultado não sei o quê. Daqui a pouco cai na realidade, igual o Palmeiras. Jogando bem, mas tá ganhando. É o que eu tô querendo dizer. E o Palmeiras perdeu 2 titulares que você não encontra reposição no mercado facilmente. E eu falo do Estevão e também do Richard. Fora o Paulinho também, que tá machucado. Mas vai voltar, ainda vai estar à disposição. Daqui a pouco o Palmeiras está disputando fases decisivas da Copa do Brasil, da Libertadores, e vai ter esse cara. Mas por enquanto tá gostoso. Por quê? Porque o resultado tá aparecendo. Daqui a pouco o desempenho não vai aparecer, assim como o resultado. E aí vai ser madeira. Eu tô falando antes aqui. Tô falando antes aqui. Mas olha só, acabou a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ganhou 3, empatou 1. O Fluminense perdeu todas. 5, né? Isso? 4 time do mundo. 4, né? 4 e aí? Como pode ser tão dependente de um jogador como o Arias, né? Que era um jogador diferenciado do time, que chamava muita responsabilidade para ele, era um jogador que definia jogos para o Fluminense. E a ausência dele é muito sentida. A gente vê no elenco do Fluminense, a opção de jogo do Fluminense. O Arias é do Fluminense. A gente vê, a gente vê muito essa questão de retornar e não conseguir render. O Palmeiras, muito pelo contrário, é o oposto de todos, né? O Pastor Miri ia falar, também. O Pastor Miri que foi. Mas peraí, já que o Scarpa voltou, tá só esperando o momento dele, e o Ulisses abordou o Fluminense, que passeio do São. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que venceu o Grêmio por 1-0 e agora se prepara para enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as notícias do Verdão. Palmeiras tem aí 2 jogadores aí em fase de transição, né? Na matéria aí você vê, Bruno Rodrigues e Felipe Anderson fazem trabalho em campo e Palmeiras segue preparação para o derby na quarta-feira. Então tá aí na tela o Felipe Anderson, que junto com o Bruno Rodrigues já fazem trabalho aí no campo, buscando aí retomar a participação nos treinos. Defesa do Palmeiras volta a sair ilesa de um jogo em momento importante da temporada. Então o Palmeiras, que sempre teve uma defesa sólida, né? A defesa do Palmeiras é muito forte com Gustavo Gomes e o Murilo. O Murilo não tem jogado por estar lesionado, mas ainda assim aqueles que têm jogado, como Bruno Fux e Mikael, têm dado conta do recado. Essas foram as últimas notícias do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.